Brincadeira, se prepare, fique pronto. Por isso que nós temos que estar sempre prontos, né? A gente não sabe. Sabe lá, meu, o que acontece, não é verdade? Dá uma dor de barriga aí, coisa parecida, sei lá. Só não pode cair um raio, né? Deus que nos guarde, né? Que nós possamos estar na linha, na presença de Deus, que Deus nos livre dessas coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, abram a Bíblia de vocês em Hebreus. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Já devem ter algumas petições, né, já sendo colocadas. Vocês têm as petições, as orações que vocês têm feito a Deus e que esperam no Senhor. Eu espero que vocês não desistam, não se cansem de repeti-la. Que nem aquela viúva que foi lá na porta do juiz, enquanto o juiz não atendeu a ela não desistiu. Não desistam, não desistam, né? Que a gente continue orando, apresentando diante de Deus, porque quem sabe o tempo e a hora é Deus. É Deus. E em tudo Deus tem um propósito para se cumprir, na tua vida, na minha vida. O certo é que através do cumprimento desse propósito, Ele vai ser exaltado, Ele vai ser glorificado. E não dá para a gente poderia falar de N coisas, falar das maravilhas de Deus, das bênçãos encontradas em Cristo, daquilo que Cristo realmente efetuou, realizou durante o seu ministério, coisas tremendas. Ele ressuscitou mortos, Ele curou leprosos, Ele curou pessoas que estavam há 18, 38 anos, 12 anos, 38 anos, padecendo de enfermidades. Deus, através de Jesus Cristo, operou coisas tremendas. E nós somos herdeiros de Cristo, não é? Porque tudo aquilo que o Senhor Deus derramou, manifestou através do seu Filho, nós herdamos. E um herdeiro só pode herdar uma herança se aquele que tem herança morrer. E Jesus Cristo morreu, por isso nós somos herdeiros. Mas Ele ressuscitou. Nós somos herdeiros de um príncipe, de um Deus maravilhoso, que morreu para que nós tivéssemos a herança, mas Ele ressuscitou para nos acompanhar, para estar conosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Assentado ao lado do Pai, à direita de Deus Pai, mas enviou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos guia, aquele que nos dirige. E eu queria, nesta noite, falar sobre fé, sobre exemplos de pessoas que passaram, que deixaram o seu legado, e que nós temos que olhar para essas pessoas e realmente aprender com a vida dessas pessoas. Então abra lá, por favor, em Hebreus, no capítulo 11. Perdoem. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado por Deus. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Preste bem atenção. Tem algumas coisas que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Em Abel, o excelente testemunho, a excelente oferta, o excelente sacrifício. Enoque agradando a Deus. E a palavra segue: de fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Obrigado, minha querida. Dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via. Preste atenção. Ele foi instruído para fazer a arca de coisas que iriam acontecer. Imagine você recebendo a instrução de Deus, faz uma arca, né, num lugar árido, num lugar de predominância quente, né, faz uma arca, porque vai... Mas para que água, Senhor? Aqui não tem nem água. Né? Faz uma arca. E o importante, eu quero que vocês observem a obediência desses homens, de mulheres também, de Deus, que não confrontaram, não questionaram. Às vezes Deus manda fazer alguma coisa, a gente fazer alguma coisa, e a gente questiona, né? Eu fico pensando assim, se Deus chegasse para alguém e falasse, você vai lavar o banheiro, você só vai lavar o banheiro. Né? E a pessoa, pô, mas eu vou lavar o banheiro? Eu? Pô, mas eu sou engenheiro, sou administrador, tenho mestrado, sou doutorado. Você vai lavar o banheiro, quero que você lave o banheiro. Sabe, tem algumas coisas assim que eu fico pensando, minha cabeça, não sei se a cabeça de vocês fica, né, imaginando coisas, mas eu vou divagando, né, e pensando como é importante aprender com esses homens e mulheres e como é importante fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. E principalmente, não aquilo que Ele espera que nós façamos, mas aquilo que Ele diz para a gente fazer. Uma coisa é aquilo que você pode, se é que nós podemos, surpreender a Deus com alguma coisa. Ele que conhece todas as coisas. Eu acho impossível, né, a gente surpreender a Deus. Mas há uma expectativa de Deus em realmente ver aquilo que Ele já espera, que Ele sabe que você pode fazer, que você venha cumprir. Isso é algo realmente diferente. É maravilhoso. Vamos seguir então. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Que lugar era esse? E partiu sem saber aonde ia. Mas foi. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. No verbo em hebraico, né, esse verbo aqui de poder ser mãe, é poder para reproduzirem, não só ela, mas Arão. Sara e Arão, no verbo em hebreu, tem a força de que eles receberam poder para reproduzir. Se lembrem que Abraão já tinha 100 anos e Sara 90 anos. Então ela já tinha passado do costume, né, daquilo que era normal e esperado, né, para uma mulher engravidar. Então, a força do verbo, né, na língua original é exatamente essa. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos lá para o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu ungido, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou
que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Se ele sacrificasse Isaac, Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Não é à toa que Abraão é o pai da fé, é reconhecido e chamado o pai da fé. E dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Olha só, sobre a extremidade do bordão, né? Jacó, com dificuldade de se levantar, de se manter de pé, adorava o Senhor. A gente chega à igreja e vê pessoas que ficam sentadas na cadeira, cravadas na cadeira e não levantam para adorar o Senhor. A gente precisa aprender com essas pessoas. A gente precisa muito aprender com essas pessoas. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também, preste atenção, também os pais de Moisés não ficaram amedrontados pelo decreto de Faraó, do rei de Faraó. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, possivelmente, no nosso dia, ia ser chamado de masoquista. Esse cara é masoquista, esse cara gosta de sofrer, é louco, está deixando, né, a mariola, o queijo, tudo de bom para ter uma vida de sofrimento. Esse cara é doido, é louco por Cristo. Nós somos loucos por Jesus. E quem é louco por Jesus faz loucuras, amém? Quem é louco por Jesus faz loucuras. Aleluia. Esse povo não entende. Aleluia. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. O rei aqui é Faraó, gente. Antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Olha só, que contemplação é essa? Ver aquele que é invisível. Como é que é isso? E a gente se lembra da experiência de Moisés com a sarça ardente. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios. Egípcios foram tragados de todos. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas de 7 dias. Você lembra das muralhas de Jericó? Né, que Deus deu a ordem a Josué, rodeia cada dia, durante 6 dias vocês vão dar uma volta. No 7º dia vão rodear 7 vezes, e os sacerdotes que vão estar com as trombetas, toca a trombeta e grita, mandou gritar aqui, grita, o Senhor nos deu a terra, o Senhor nos deu a posse. E o Senhor deu realmente a posse. Você conhece a história. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E aí o texto continua falando: o que direi? O que diremos? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, de Zacarias, de Milquias, de Jeremias, que sofreram, que padeceram, que foram surrados, que foram aprisionados, que foram desprezados. E aí segue aqui: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça. Olha aí, pela fé, o que você e eu temos que fazer: subjugar o reino, praticar a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Daniel, o que dizer de Daniel? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aquela mulher,
aquela viúva de Sarepta, lembra dela? Que Elias ressuscitou o seu filho. A sunamita, aquela mulher rica, sunamita, que Eliseu ressuscitou também o seu filho. Mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Milquias, Jeremias, Zacarias, no nosso tempo, Paulo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. A gente olha para a vida desses homens, né? A gente olha para aquilo que eles fizeram, movidos em fé diante de Deus, e realizaram coisas como essas que nós relatamos aqui, pagaram preço com a sua própria vida, tiveram a sua liberdade retirada, sofreram, alguns deixaram de lado a riqueza, a abundância, a vida boa, para levar uma vida de obediência a Deus. E aí, o pastor ia falar uma vida pobre, uma vida miserável. Não, uma vida de obediência a Deus. Uma vida de obediência a Deus que você pode padecer, que você pode ser provado, que você pode até sofrer, mas que no final de tudo, você vai receber o galardão. Porque quem olha para as coisas dessa vida e querem agradar a Deus, ao mesmo tempo tendo tudo que essa vida pode nos dar, e eu não estou dizendo que vocês não possam ter, pelo contrário, eu quero até que vocês tenham, e que não se esqueçam de mim, quando tiverem a casa no campo, quando tiverem o Mercedão, né, dar uma volta, enfim, não esqueçam de mim, não esqueçam do seu amigo, mas que os nossos olhos precisam estar naquilo que verdadeiramente agrada a Deus, naquilo que nós, de alguma forma, eu fico pensando às vezes, que nós podemos surpreender a Deus, indo além daquilo que Deus possa esperar. E sabe como eu vejo essa possibilidade? Algo como se a gente se empenhasse tanto em fazer tão bem, tão certo, em fazer com tanto apreço, com tanto cuidado, com tanta diligência, com tanta disciplina, com tanta retidão, com tanta santidade, porque não dá para fazer as coisas de Deus sem santidade e retidão. Não dá para pregar a palavra de Deus sem santidade e retidão. Não dá para pregar a palavra de Deus pecando, com ira, com amargura, com ressentimento, com mágoa, com ódio no coração. Não dá para dar testemunhos de Deus pela fé se o nosso coração não está limpo, se a nossa alma não está limpa. E não dá para nós sermos aqueles que tomam posse da herança, porque somos herdeiros em Cristo, e temos a herança. Mas qual é a herança de Cristo? Senão, olhando para a vida de Jesus, vemos que Jesus, o tempo todo, não fez outra coisa senão servir e amar. Jesus, o tempo todo, ele serviu e amou. E a gente muitas vezes condiciona o nosso serviço a coisas que devem estar conformadas ao nosso bel prazer, por vezes ao nosso interesse
E nós temos que servir, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para servir. Independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para amar. Eu não posso buscar aquilo que Deus não quer para mim, mas eu tenho que buscar aquilo que Deus quer para você. E quando eu busco aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus vê que você necessita, que eu necessito, Ele nos concede. Sabe por quê? Porque assim estaremos agradando a Deus. E como é bom agradar a Deus. E como é bom agradar a Deus servindo as pessoas, amando as pessoas. Eu já ouvi algumas vezes, de pessoas falando, que, eu estou pronto. E eu fico pensando, eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Se Sócrates dizia que eu sei que nada sei, Sócrates, que era um filósofo, e colocou essa frase, eu sei que nada sei, e a verdade é que cada dia nós aprendemos. Eu não quero errar, mas eu sei que eu posso errar, eu sei que eu posso falhar com algum de vocês, eu sei que eu posso tropeçar, sem querer errar, sem querer fazer o mal, como Paulo diz, sem querer pecar, que é uma coisa mais forte. E se nós não estivermos realmente alinhados com Deus, realmente agradando a Deus, nós estaremos sujeitos a todas essas coisas, a erros, a decepções, a frustrações, a mágoas, a gerar ressentimentos, até ódios e até pecar. Até pecar. Porque aquele que não está alinhado com as coisas de Deus, que não vive a palavra, que não busca em Deus o sustento e a provisão para o dia a dia, o pão nosso de cada dia, em que eu tenho que me agarrar a Deus, a Cristo, e pedir: Senhor, me dirige neste dia, para que eu verdadeiramente possa ter um testemunho como essas pessoas foram. E muitos não viram o final das suas obras. Se você ler o texto aqui, você vai ver que testemunhos gloriosos para Abraão, nem imagina, e nem podia imaginar, quando o Senhor chamou Abraão: olha para o céu e conta as estrelas. Em outro texto, Deus vai falar com Abraão: Abraão, se é que pode contar a areia do mar, assim será a bênção na tua vida. Em outras palavras, assim serão abençoadas todas as famílias da terra, Abraão. Você sabe o que é isso? Você pode imaginar o que é isso? Que a bênção de Abraão está sobre a tua vida, a bênção de Abraão está sobre o teu filho, a bênção de Abraão está agora sobre o teu neto. Agora eu posso falar, né? Mas mesmo sem ser neto, vovô, eu já podia falar. A bênção de Abraão, ela vai se replicando sobre cada um de nós, porque Abraão não só foi aquele que tomou a promessa pela fé, mas também recebeu a herança. E nós temos a promessa de Abraão, mas nós já recebemos a herança daquele que é perfeito, que veio selar toda a promessa, que veio selar toda a obra, que veio realmente trazer a construção completa, em que nada pode faltar, em que nada vai faltar, em que tudo está perfeito, e que se nós nos alinharmos a Ele, nos pegarmos a Ele, formos fiéis a Ele, fomos obedientes a Ele, a quem, pastor? A Jesus, a palavra do Senhor, olhando para o seu exemplo de vida, nós também poderemos fazer obras como o que Ele fez. E a boa notícia que nos surpreende é que Ele diz: vocês poderão fazer obras maiores das que eu fiz. Senhor,
obras maiores do que curar leproso, obras maiores, Senhor, do que curar uma mulher que há 12 anos, tendo gastado toda as suas posses, investido tudo para ter cura, para acabar com aquele fluxo de sangue, instantaneamente tocar nas tuas vestes e ser curada. Assim, Senhor, as pessoas tocarem em mim e ser curado. Obra maior como aquele homem que estava há 38 anos encurvado. Obras maiores, Senhor, de ressuscitar mortos, Senhor. Obras maiores, Senhor, de parar a tempestade, de mandar alguém andar sobre as águas. Obras maiores, Senhor, de livrar as pessoas de um apedrejamento ou de um julgamento injusto, ou até justo, Senhor, mas pela Tua misericórdia, haver salvação, haver perdão, haver realmente uma consciência que só o Espírito Santo pode trazer a nós, de que nós somos tão quanto ou mais pecadores do que aquela mulher adúltera. Obras maiores, Senhor. Que obras maiores são essas, Senhor? Obras maiores de que nós vivemos no passado, em que o céu parou, o sol parou, a lua parou, em que o mar vermelho se abriu, as pessoas andaram. A gente olha para isso tudo, vê o exemplo dessas pessoas e chega em Jesus Cristo, a gente realmente não se dá conta, ou não estamos dando conta do que realmente Deus entregou para nós. O que Deus entregou para nós. Meu irmão, você tem a faca, o queijo, a mariola, né, o pão, o que você quiser. Está tudo na tua mão. Está tudo na tua mão. Está tudo nas nossas mãos. Nós temos que verdadeiramente buscar, não de olho nas obras maiores, que eu nem sei que obras maiores podem ser essas que Jesus falou, dizendo que nós poderíamos e nós faríamos obras maiores da que Ele fez, mas só nos ater naquilo que Ele fez. Senhor, eu já estou feliz da vida, sou o homem mais feliz do mundo, da terra, se até essa parte do que o Senhor fez se cumprir na minha vida, se até essa parte que o Senhor fez cumprir na vida dos meus irmãos. Senhor, nós seremos um povo, nós seremos uma igreja, nós seremos pessoas realmente diferenciadas. Nós verdadeiramente faremos a diferença em qualquer lugar que nós formos, em qualquer lugar que nós estivermos. Deus te usará, Deus nos usará para fazer a diferença, não só como ministério, como indivíduos, em casa, no trabalho, na rua, nas igrejas, nos ministérios. Deus quer fazer a diferença na tua vida. Deus quer fazer a diferença na sua igreja. Por isso que nós, olhando para a vida desses homens e mulheres de Deus, que pela fé testemunharam da glória de Deus de uma forma inquestionável, de uma forma irrefutável, de uma forma que, como a palavra diz, homens e mulheres que esse mundo não é digno. Sabe o que Deus está falando para nós? Que assim como esses homens e mulheres não são dignos de serem reconhecidos e se acharem reconhecidos neste mundo, vocês também podem ser esses homens e mulheres que esse mundo não é digno. Aleluia. Eu reforço isso para você, dizendo que você e eu somos peregrinos nesta terra. A nossa maior herança não está nessa terra, a nossa maior herança não está nesse mundo. A nossa maior herança está em viver
com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, eternamente. Eternamente. Você sabe o que é eternamente? Acabou sofridão, acabou sofrimento, acabou dor, acabou enfermidade, acabou tristeza, acabou mágoa, acabou ressentimento, acabou ódio, acabou disputa, acabou vaidade. Acabou petição, oração. Acabou. Nós estaremos eternamente na presença do Senhor, adorando a Deus. Isso é uma coisa que eu sei, que você sabe também que nós iremos fazer. Agora, o que nós vamos fazer mais lá? Eu não sei. Mas Deus é criativo. Deus é criativo. A boa notícia é que Deus é criativo. Ninguém vai ficar, na rede, deitado na rede, só descansando, olhando para o céu, novo céu. Não, Deus é criativo. Mas a boa notícia é que tudo isso passará. Aleluia. E ninguém poderá impedir de nós alcançarmos esse que é o maior galardão para cada um de nós. O maior galardão em que a traça não pode corroer, em que a ferrugem não pode corroer, em que intempérie nenhuma da natureza pode prejudicar e impedir que isso que nós construímos, estamos construindo em Deus, sendo obediente a eles, louvando a Ele, ainda que apoiado numa muleta, com o coração nele, ainda que sejamos cuspidos, açoitados, vilipendiados, ainda que sejamos maltratados, ainda que não sejamos reconhecidos, porque tem muita gente querendo reconhecimento. Não ande atrás de reconhecimento, meu irmão. Não ande. Faça o que Deus está te pedindo para fazer. E você não sabe o tamanho do galardão que você está amontoando lá na presença de Deus. Nem eu sei. Mas eu posso te garantir que se você fizer o que Deus está te mandando fazer, vão ter galardões iguais. Mas não vão ter galardões maiores que o teu. Porque você cumpriu aquilo que Deus te mandou fazer. E é isso que Ele espera de nós. E a surpresa, a expectativa que nós podemos lançar aí é fazer a coisa tão bem feita, com tanto amor, de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Não é fazer por fazer, não é fazer por obrigado, não é fazer por cumprir, É engraçado, interessante que quando eu era católico, antes de me converter, eu ia à missa de segunda a segunda. Eu não ia à missa só aos domingos. Mas eu ia em busca de alguma coisa, que eu não sabia o que era. E aí, muitas vezes eu me lembro, garoto, que a missa acabava, e aí tem aqueles santos grandes, lá na Senhora da Conceição, na igreja da Senhora da Conceição, aí tem uns santos imagens grandes assim, quando você sai, e eu me ficava parado olhando para aquelas imagens, e começava a olhar para aquelas imagens, começava a tentar interagir ali, e daqui a pouco eu estava chorando, todo mundo já tinha saído da missa, a igreja vazia, eu ficava lá, tentando alguma coisa, tentando ouvir alguma coisa de Deus. E hoje, reconhecendo que Deus, Ele pode falar conosco, Ele pode interagir conosco, que coisa maravilhosa. Nós não precisamos usar, ídolos, imagens para chegar à presença de Deus. O véu foi rasgado, você pode falar com Deus diretamente. Então, você que me ouve hoje, você que está buscando a ídolo, você que está servindo a ídolo, você que ainda cultua a ídolo,
Você que ainda espera que através de ídolo você possa chegar a Deus, para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. A palavra de Deus diz que só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser cultuado, só Ele deve ser buscado. E tudo o que você precisa, que você anseia para arrefecer a sua angústia, a sua tristeza, o seu desespero, para receber de Deus a resposta tão esperada, talvez para um filho, para uma filha, para um neto, para um marido, para a esposa, você vai encontrar em Deus, em Deus. Aonde você está, se fechar os seus olhos, começar a conversar com Deus, falando com Ele, Deus não lançará fora aqueles que o buscam. Meus queridos, vamos tomar posse pela fé. Vamos tomar posse pela fé de tudo aquilo que Jesus construiu e que já antes dele, homens e mulheres, mostraram para nós, para todos nós, que é possível viver uma vida de santidade e retidão na presença de Deus. É possível realmente ser um instrumento de Deus poderoso nessa terra e fazer a diferença. Deus quer que você faça a diferença. Você, meu irmão, jovens, Deus quer que vocês façam a diferença. A palavra de Deus diz: jovens, sois fortes, vocês têm vencido o maligno. Vocês não sabem a força que vocês têm. Na verdade, nós não sabemos a força que nós temos, porque nele nós podemos todas as coisas. Não é isso que a palavra nos diz? Nele faremos proezas. Nele somos mais que vencedores. Nele somos fortalecidos. Aleluia. Que você hoje possa realmente dar uma guinada na sua vida, no teu jeito de orar, no teu jeito de ler a Bíblia, de louvar, de adorar a Deus, no teu jeito como você chega na igreja, enfim, no teu jeito como você encara o teu trabalho, como você encara o teu estudo, como você tem encarado os teus desafios, o teu jeito, que você possa realmente olhar para tudo isso. Isso aí não é nada. Se eu tenho o Senhor, se o Senhor é comigo, se Deus é por nós falamos tanto, né? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem é contra nós? Se Deus é por nós, meu amigo, não importa. A Débora vai chegar lá no hospital, vai ver um monte de... sai com Deus, né? Em nome de Jesus, vai ser todo mundo curado, vai ser todo mundo liberto. Já tem que ir declarando, profetizando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é o cara aqui da faculdade, da universidade. Você é o cara do trabalho. Vou chegar lá. Você tem que olhar assim, eu quero chegar lá. Mira bem alto, pensa bem grande. Quero chegar lá. Mas será que eu posso? Será que eu sou qualificado? Será que eu não... Mas eu chegar lá... Senhor, eu quero chegar lá. Você quer chegar lá para quê, meu filho? Ele vai te perguntar, para quê? Porque eu quero ser o cara, porque eu quero ser reconhecido, quero fazer sucesso. Não, então você está com a motivação errada. Assim você não vai chegar lá. Você tem que chegar lá sendo humilde. E você precisa aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Você tem que chegar lá para manifestar essa mesma mansidão e humildade. Você tem que chegar lá para glorificar o meu nome. Se isso realmente está no teu coração, se isso está em você, amém, você vai chegar lá. De outra forma, você não vai chegar lá. Porque se você chegar lá sem a motivação certa, sem a orientação certa, sabe o que vai acontecer? Você pode até chegar lá, mas tu vai cair feio. Vai cair feio. Vai cair feio. Porque a vaidade já entrou. E quando a vaidade entra, quando o orgulho e a soberba entra, a gente pensa que chegou. Na verdade, a gente nem saiu do lugar. A gente já se enterrou. A gente já cavou um buraco no chão e desceu. A gente não subiu de nível. A gente desceu vários níveis. Aleluia. Vamos tomar posse do que Deus tem? Amém? Vamos dar uma guinada na nossa vida. Vamos encarar essas orações de hoje com um olhar diferente, com uma fé diferente. Aleluia. Eu não me importo
que orações sejam colocadas e nós venhamos a repetir as orações. Eu não importo porque não sou eu que curo, não sou eu que opero milagres, é Deus que opera milagres, é Deus que cura, é Deus que vai trazer solução para o teu problema, na sua casa, na sua vida, de relacionamento, seja qual o problema que você estiver vivendo, é Deus que vai trazer a solução. Aleluia. Mas nós não vamos desistir, amém? Nós vamos perseguir, nós vamos insistir, nós vamos estar ali no Senhor, buscando. E a palavra diz que Deus que nos ouve, esse Deus que nos ouve, Ele nos atende, Ele nos concede, aleluia, e Deus nos concederá. Na verdade, tudo já está consumado, tudo já está feito. Nós não podemos surpreender a Deus, mas Deus pode nos surpreender, amém? Aleluia, Ele quer surpreender a todos nós, em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor, apresentar esse pedido de oração. Nós vamos começar orando pelas pessoas que estão aqui.